assim: o mistério é na rua, diga, chamada direita. Fale mais uma vez, diga: o mistério é na rua chamada direita. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi narrado por Lucas. Lucas era historiador e médico. Lucas, ele não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus Cristo. Ele não andou lado a lado quando Jesus Cristo estava presente nesta terra a qual nós vivemos. Quando Jesus se fez carne, veio, desceu do céu, em um corpo humano como o meu e o seu. Lucas não estava presente, como João, como Levi, como Simão, como André, dentre outros. Mas Lucas, ele, por ser historiador, ele vai colher todos os fatos históricos que Jesus realizou na terra. Lucas, ele vai descrever, Lucas, ele vai registrar. E há um homem que vai patrocinar o ministério de Lucas. Esse homem é Teófilo, um militar da época. É por isso que no Evangelho de Jesus, que tem o nome de Lucas, você vai observar no primeiro capítulo que ele fala: ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, ele está escrevendo, ele está conversando com o homem. Em Atos capítulo de número 1, nós vamos ver ele citar esse mesmo homem, por de nome Teófilo. Era um militar da época, era um homem que, segundo historiadores, patrocinou o ministério de Lucas. Ajudou na propagação do ministério de Lucas, naquilo que ele registrava, naquilo que ele escrevia. Lucas, ele narra tudo que ele recebe, todas as informações que Pedro lhe passa, todas as informações que os apóstolos lhe passam. Lucas, ele vai registrar. Ele não perde nenhum detalhe. Lucas é muito detalhista. E quando chegamos no capítulo de número 9, nós vamos nos deparar com uma das histórias mais marcantes narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos. A história que é contada em Atos capítulo 9 vai falar sobre a história de um homem, que esse homem era um fariseu da época. Era um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, que estudou. Um homem que fazia parte de uma cúpula de perseguidores dos cristãos. Esse homem é nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, o apóstolo missionário, o apóstolo que revolucionou toda a Ásia Menor através do Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 9, Lucas, ele é claro em dizer que Saulo está respirando ameaças. Saulo, certo dia, ele acorda e ele tem no seu coração o desejo de perseguir, o desejo de maltratar. Saulo, ele acorda um certo dia e ele tem uma ideia. Ele tem a ideia de ir até Damasco, de ir até uma certa região, porque Saulo, ele sabe que naquela região havia discípulos de Jesus. Saulo, ele sabe que naquela região haviam cristãos, homens que adoravam a Jesus Cristo. Saulo era um judeu ortodoxo. Saulo era um judeu tradicional. O que prevalecia para Saulo era apenas a Torá. O que prevalecia para Saulo, que tinha valia para Saulo, era apenas Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, pois ele era um judeu tradicional. E todo judeu tradicional, ele zelava apenas pelos 4 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é conhecida hoje como a Torá. Ele era um judeu tradicional, ou seja, qualquer coisa que viesse além da Torá, eles reprovavam, eles não aceitavam, eles rejeitavam. E agora tem um grupo
que só cresce, tem um grupo que só prevalece, um grupo de cristãos que estão servindo agora uma religião, entre aspas, que eles de forma codificada, eles vão chamar de o caminho. Se você observar em algumas passagens de Atos dos Apóstolos, em algumas epístolas de Paulo, eles chamam a crença em Cristo Jesus de o caminho. Era um código, porque a perseguição estava tão grande naquela época, a perseguição era tamanha naquela época, que eles resolvem chamar de o caminho, para tentar amenizar o massacre, para tentar amenizar a matança dos cristãos, para não dizer vamos ao culto de Cristo, eles diziam vamos para o culto do caminho. Por que eles chamam caminho? Porque o próprio Cristo, antes de morrer e ressuscitar e voltar para o Pai, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E já que eles estão trilhando esse caminho, eles criam um código. E se havia uma reunião cristã, eles diziam é reunião do caminho, para que não dissessem a reunião de Jesus, para que viesse diminuir o massacre. Só que a Bíblia diz agora que este Saulo, ele vai agora no caminho de Damasco, junto com seus soldados, com aqueles a que ele tinha apoio para perseguir, e ele está com cartas nas mãos. A liderança judaica dá carta para Paulo. Essa carta era nada mais, nada menos do que a autorização que os líderes, os governantes daquela época, eles davam, autorizando Paulo a lançar na prisão os cristãos, autorizando Paulo até mesmo a consentir em morte desses cristãos. Lembra de Estevão? A Bíblia diz que Saulo estava lá no local. Saulo com as mãos ele não mata Estevão, mas Saulo ele pega as suas vestes, a sua túnica, e em forma de voto ele lança as suas vestes sobre aquele corpo. E isso era um sinal de que Saulo tinha consentido, e não só consentido, mas ele tinha ordenado a morte de Estevão. Esse era o sinal de Saulo pegar as suas vestes e colocar naquele lugar aonde Estevão morria. Saulo tinha essa autoridade. Saulo agora está no caminho de Damasco. Só que a Bíblia diz que certa feita, quando ele está no caminho de Damasco, quando ele está ali diante de Damasco, a Bíblia diz que de repente, quando ele está nesse caminho, aconteceu que quando ele chega perto da cidade de Damasco, a história, Lucas conta que de repente surge uma grande luz, que hoje nós chamamos de Shekinah. Essa luz ela surge, essa luz ela vai raiar, essa luz ela vai resplandecer. Mas foi um resplendor tão forte, tão poderoso, que a Bíblia conta, Lucas narra dizendo que Saulo ele cai. Saulo cai por terra, e quando Saulo se levanta, Saulo não enxerga mais. Saulo não tem mais a sua visão boa, sadia. Ele ficou cego. Saulo não enxerga. Saulo não começa mais a ver. E naquele dia, quando essa luz raia, que Saulo cai, isso diz no versículo 4 do capítulo 9, ele ouve agora uma voz. Saulo não enxerga, mas Saulo ouve. Saulo não vê, mas Saulo ouve. Nós ouvimos uma saudação do apóstolo falando sobre os sentidos, sobre visão, sobre a fala, sobre o ouvido. E isso está acontecendo porque Saulo não enxerga, mas Saulo ouve. E agora ele escuta uma voz, e essa voz não era comum, que quando ele ouve a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que me chama a atenção é que o texto diz que Saulo sai de casa para perseguir os cristãos. Saulo sai de casa para prender os cristãos. Mas perceba que quando Jesus fala com Saulo, ele não diz, o correto era ele dizer: Saulo, Saulo, por que tu persegue os cristãos? Mas perceba que quando a voz fala, ele não diz: Saulo, por que persegue os cristãos? Mas ele diz: Saulo, por que tu me
persegue. Logo eu entendo que o que Jesus estava dizendo era um recado para Saulo: Saulo, tu está perseguindo os cristãos, mas eu tenho um recado para você. Se tu mexe com eles, tu mexe comigo. Saulo, tu está querendo maltratar os cristãos, mas eu tenho um recado: se tu maltrata eles, tu está querendo maltratar a mim. Se tu toca neles, tu está tocando em mim. Se tu xinga eles, tu está xingando a mim. Se tu faz alguma coisa contra eles, tu está fazendo contra mim. Aleluia. Eu queria, por gentileza, que você falasse para esse crente. Diga para ele: não se preocupe, porque se mexem com você, você tem um dono. Se tocam em você, você tem um dono. Sabe o que é que eu acho lindo? É que não precisou os cristãos fazer nada. O próprio Jesus se levantou e tomou uma atitude. Aleluia. Eu posso falar uma coisa para você: não precisa fazer nada. Fica quietinho no teu canto, fica sossegado no teu canto. Deixa que o próprio Jesus vai tomar a providência. O próprio Jesus vai ao encontro daquele que te maltrata, daquele que te persegue. Aleluia, aleluia, oh glória. Pode ser quem for, meu filho. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser teu amigo, oh glória. Pode ser alguém que se levantou por esses dias querendo te maltratar, querendo puxar teu tapete, querendo fazer alguma coisa, falar mal de você. Deus está dizendo: deixa ele lá, que com ele resolvo eu, diz o Senhor. Isso acontece com Saulo. O próprio Jesus vai ao encontro de Saulo. O próprio Jesus toma as providências. E quando Jesus toma as providências devidas, ele fala: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Com outras palavras, Jesus estava dizendo: se tocar nele, saiba que está tocando em mim. Se planejar algo contra ele, saiba que está planejando contra mim. Aleluia. Saulo, por sua vez, ele responde: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. E tem mais, Saulo: duro é para ti recalcitrar, tentar se levantar contra os meus arguilhões. A Bíblia diz que no mesmo instante, quando ele recebe esse recado de Jesus, quando ele recebe essa mensagem de Jesus, a Bíblia diz que ele está todo se tremendo, ele está atônito, e ele diz: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A Bíblia diz de forma introdutória que Saulo se levanta, os soldados que estavam com ele levam ele para uma casa na cidade de Damasco, e ali Saulo, ele fica por um certo período. Saulo permanece por um certo período. Os varões ouviram a voz que falou com Saulo, mas não puderam enxergar a luz que Saulo enxergou. Os varões, eles estão levando o Saulo até uma casa em Damasco. Só que agora, meus irmãos, de repente, em meio a esse encontro que Jesus tem com Saulo, Lucas, ele fala agora sobre um homem. E esse homem é Ananias, um homem que talvez não é muito citado, um homem que talvez muitos não pregam e não falam sobre ele. Mas o Senhor, hoje pela tarde, em um momento de meditação da palavra, o Senhor voltou a minha visão para esse texto e me fez focar na vida de Ananias. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa: esse Ananias aqui não é o Ananias esposo de Safira, o que sonegou, o que usurpou, o que suplantou a oferta do bem que vendeu. Não é esse Ananias. Esse Ananias é outro Ananias, que também é chamado de apóstolo em alguns momentos na Bíblia, pois esse Ananias, ele vai ser separado para uma obra apostólica pelo próprio Jesus, para andar com Paulo. A Bíblia diz, ó glória, que agora Deus, ele se volta para Ananias. O versículo de número 10 nos diz que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias.
Lucas diz que certa feita agora, depois desse episódio de Jesus com Saulo, de Saulo com Jesus, Jesus agora, ele se reporta para Ananias. E o que me chama a atenção é que quando Deus fala com Ananias, ele fala através de visão. Quando Deus se revela para Ananias, ele se revela através de visão. Isso me chama a atenção, porque eu entendo que Ananias, ele não é qualquer homem. Ananias, na visão humana, ele é um homem comum. Mas a primeira coisa que eu entendo é que Ananias não é um homem comum. Por quê? Porque sobre Ananias existe dom. Ananias, existe um dom sobre a vida de Ananias. E qual é o dom que está sobre Ananias? O dom de visão. Ananias, ele tem visões de Deus. Quando Deus quer falar com Ananias, ele se revela através de visão. E o versículo de número 10 é bem claro em dizer que o Senhor falou com Ananias em visão. E quando Deus fala com Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Isso aqui me chama a atenção, porque a expressão eis-me aqui fala de alguém que está em prontidão. Quando eu vejo Ananias dizer eis-me aqui, eu entendo que a expressão eis-me aqui fala de alguém que tem disponibilidade. Quando eu vejo a expressão eis-me aqui, eu entendo que Ananias é alguém que está disponível a fazer a vontade de Jesus. Aleluia. Ananias, ele tem disponibilidade. É como se Ananias estivesse dizendo: Jesus, manda o que tu quiseres, que eu estou de prontidão. Faz o que tu quiser, que eu estou de prontidão. Ordena o que tu quiseres, porque eu estou disponível. Toda vida que você ouvir Deus falar com alguém, Deus chamar alguém, e esse alguém dizer eis-me aqui, com outras palavras, ele está dizendo: eu estou disponível, eu estou de prontidão. Pode mandar que eu vou cumprir, pode falar que eu vou fazer, pode ordenar que eu vou cumprir aquilo que o Senhor falar. Aleluia. Pergunta para quem está do teu lado: e aí, tem coragem? Pergunta para ele: tem coragem? Tem coragem quando Deus falar contigo dizer eis-me aqui? Tem coragem quando Deus falar contigo dizer eis-me aqui? Oh glória. Quem sabe você está dizendo: eu tenho coragem. Oh glória. Só que o que é lindo é que às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas que não queremos. Às vezes Deus nos manda fazer algumas coisas que não queremos. Aleluia. Ananias está dizendo: eis-me aqui. Ananias está dizendo: eu estou disposto. Passa a mensagem, fala o que o Senhor quiser, manda, ordena o que o Senhor quiser, que assim eu farei. Porque a expressão eis-me aqui é usada por alguém que está declarando: eu estou disponível. Posso perguntar? Será que você ainda está disponível para Deus? Aleluia. A pergunta que não quer calar nessa noite: será que nós, em um todo, de um modo geral, estamos disponíveis para a vontade de Deus? A pergunta que não cala nesta noite, no início desta mensagem: será que nós temos a disposição de dizer eis-me aqui? A pergunta que não quer calar: qual tem sido a tua disponibilidade? Qual tem sido a minha disponibilidade para quando Deus falar? Será que nós temos coragem de dizer eis-me aqui? Se você não sabia e dizia eis-me aqui por dizer, a partir de hoje saiba: toda vida que você abrir a boca e dizer Senhor, eis-me aqui, você está dizendo: pode mandar que eu faço, pode falar que eu vou, pode enviar que eu vou. Glória a Deus. Eis-me aqui fala de disponibilidade. E eu não sei se de forma precipitada ou não, Ananias falou eis-me aqui. Você vai entender por que eu falo isso. Ananias fala eis-me aqui, Senhor. A primeira coisa que eu entendo é que Ananias está dizendo: eu estou disponível. Segunda coisa que eu entendo sobre Ananias: ele tem dom de visão.
Porque quando Deus quer falar com ele, o texto é bem claro em dizer que o Senhor falou com ele através de uma visão. Então ele tem um dom liberado por Jesus sobre a vida dele. A terceira coisa que eu entendo: quando Deus fala com Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Perceba que a palavra Senhor no versículo 10 não está em minúsculo. A palavra Senhor está em maiúsculo. Logo eu entendo que quando Ananias diz eis-me aqui, Senhor, ele sabe quem está falando com ele. Ele reconhece a voz de quem está falando com ele. Ele entende quem está falando com ele. Ananias, ele reconhece a voz de quem está falando com ele. Quando ele fala eis-me aqui, Senhor, ele entende que quem está falando com ele não é qualquer um. Ele entende que quem está falando com ele não é qualquer pessoa. Ele entende que quem está falando com ele não é um Zé Ninguém. Mas ele entende que quem está falando com ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Deus deu sensibilidade para Ananias. Eu posso profetizar uma coisa: Deus vai começar a lhe dar sensibilidade para reconhecer a sua voz, para entender a sua voz, para entender quando é ele que fala, quando é ele que diz, quando é ele que brada, quando é ele que fala, quando é ele que ordena, quando é ele que fala. Você vai entender, você vai reconhecer. Aleluia. Nós vimos nessa noite, oh glória, o apóstolo dizer: eu estou louco de um ouvido, eu ouço pouco, eu não consigo ouvir direito. Mas isso é o ouvido físico, porque ao mesmo tempo em que ele disse, e nós sabemos que o ouvido dele não está muito bem, ao mesmo tempo ele profetizou em nome do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor. Ele liberou palavras proféticas. E se ele liberou palavras proféticas, é porque o ouvido físico pode até não estar bem, mas o espiritual está sadio para ouvir a voz de Deus e para dizer: profetiza. Oh glória, só quem recebe essa sensibilidade de Deus. Oh glória, eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei do que você veio atrás dessa noite. Eu não sei o que você veio fazer nessa noite. Eu não sei como é que é mais a forma que você cultua neste lugar. Eu não sei qual é mais a reverência que você tem. Mas uma coisa eu vim lhe dizer: tem algo do céu para ser liberado. Sensibilidade, 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 sensibilidade. Quem tem sensibilidade não se engana com oratória. Quem tem sensibilidade não se engana com homilética. Quem tem sensibilidade não se engana com hermenêutica. Quem tem sensibilidade não se engana com teologia. Quem tem sensibilidade não se engana com falsos profetas. Quem tem sensibilidade ouve a voz de Deus e escuta e diz: eis-me aqui, Senhor. É sensibilidade que Deus quer liberar sobre a tua vida. É discernimento que Deus quer liberar sobre a nossa vida. É discernimento que Deus quer liberar sobre o ministério apostólico, templo de oração do Senhor Jesus. Oh glória, aleluia. Através de uma visão, o Senhor falou com Ananias. E logo, reconhecendo a voz de quem falava com ele, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Porque só reconhece a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus reconhece a voz de Deus. Quem tem tempo com Deus sabe discernir a voz de Deus quando fala com você. Aleluia. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem uma ordem para Ananias. E a ordem, versículo 11: disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Alguma coisa me chama a atenção nesse versículo. E a primeira coisa é o que Deus diz para Ananias. Deus diz: primeiro, levanta-te. Deus, ele vai enviar Ananias para uma missão, sim ou não? Sim. Mas primeiro ele diz: levanta-te.
Eu sei que vez ou outra bate um comodismo na gente. Isso é verdade. Vez ou outra nós somos acometidos por um comodismo. Vez ou outra queremos ficar na nossa. Vez ou outra a gente quer ficar um pouco reservado. Só que eu entendo uma coisa, através da expressão levanta-te de Deus, de Jesus para Ananias. Oh glória, todo aquele que é escolhido, ele é escolhido para um propósito. E neste propósito, Deus ele quer romper com comodismo, aleluia. Deus ele olha para Ananias, Jesus fala, levanta-te. Esse levanta-te é Jesus dizendo, é hora de romper com comodismo, é hora de se colocar de pé e cumprir aquilo que eu tenho determinado para você. Levanta-te, 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 levanta-te. Ananias, eu tenho uma missão, mas levanta-te. Ananias, tem algo que eu quero que tu faça, mas levanta-te. Ananias, eu tenho uma missão determinada para ti, mas põe-te em pé. Levanta-te. Quando ele diz levanta-te, ele fala uma coisa. E aqui eu quero falar o que Deus falou ao meu coração. Ele dá uma ordem para Ananias. Qual é a ordem de Ananias? De Deus para Ananias: levanta-te e vai para a rua chamada direita. Olha a ordem de Jesus para Ananias: levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus libera uma ordem para Ananias, e a ordem é bem clara: vai para a rua chamada direita. Qual é o nome da rua? Direita. A rua tem nome, o endereço tem nome, o local da missão tem nome, o local que Jesus determinou tem nome, e o nome é rua chamada direita. Direita, rua chamada direita, aleluia. E rua chamada direita representa o que? A vontade de Deus. A rua chamada direita representa obediência. A rua chamada direita representa submissão. A rua chamada direita representa vontade do céu. A rua chamada direita representa o querer do Pai. A rua chamada direita representa missão de Cristo. E eu entendo uma coisa: se existe uma rua chamada direita, subentende-se então que para toda direita também existe uma, diga comigo, esquerda. Sim ou não? Temos um braço direito, mas também temos um braço esquerdo. Temos uma perna direita, mas também temos uma perna esquerda. Aleluia. Você chega na rotatória ali do Timbó e você tem a entrada para a direita, né, pastor Natanael? Mas também a gente sabe que tem uma entrada para a esquerda. Tem ruas que a gente anda aqui pegando a 35, tem um beco que dá para a direita, mas também tem um beco mais na frente ou mais atrás que dá para a esquerda. E logo, pastor Raimundo, eu entendo que se tem uma rua chamada direita, também existe uma rua chamada esquerda. E se a rua chamada direita é a vontade do Pai, é a missão de Jesus, representa a obediência, o querer de Deus, o querer de Cristo, logo eu entendo que a rua esquerda representa a desobediência, a minha própria vontade, o meu próprio querer, aquilo que eu quero, aquilo que dá na telha. Jesus está dizendo: Ananias, a rua é a chamada direita.
é lá que tu vai entrar. Entra na direita. Oh glória, pergunta para quem está do teu lado. Aleluia, diz: existe a rua, diga chamada direita, diga, mas também tem a esquerda. Pergunta para ele em qual rua você vai querer entrar. Aleluia, qual a rua você vai querer entrar? Para toda direita existe uma esquerda oposta. Versículo de número 17. O texto diz: e Ananias foi. E Ananias foi. Resumindo, para onde que Ananias foi? Para a rua chamada direita. Para a rua que Jesus lhe ordenou. Para o local que Jesus determinou. Só que eu imagino que quando Ananias está no caminho, ele vê a rua chamada direita. Mas eu entendo que para toda direita tem uma esquerda. E quem sabe ele olhou e ele viu a rua chamada esquerda. Quem sabe nessa hora ele quis entrar na rua chamada esquerda. Porque vez ou outra, até quem é escolhido entra onde não é para entrar. Faz aquilo que não é para fazer. E eu provo o livro de Jonas. Qual foi a ordem de Deus? Vai para Nínive e prega em Nínive. A Bíblia diz que ele comprou uma passagem, pagou um preço pela passagem, entrou numa embarcação e não foi para a direita de Nínive, ele foi para a esquerda de Tarsis. Aleluia, ele foi para o oposto da onde Deus havia lhe ordenado. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe nessa hora, enquanto Ananias está caminhando, Ananias está trêmulo, Ananias está com medo, Ananias quem sabe está perguntando: não tem outra pessoa para me pregar? Não tem outra pessoa para me colocar a mão e orar? Tem que ser Saulo. E sabe por que eu digo que quem sabe? A Bíblia não diz, mas quem sabe, em vez de entrar para a direita, ele pensou duas vezes antes de entrar e quis passar para a esquerda. Sabe por que eu digo isso? Porque a partir do versículo de número 13, quando Deus diz: vai na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá tem um varão de Damasco chamado Tarso, um varão de Tarso chamado Saulo. Ora por ele. Ele responde: Senhor, eu ouvi muitos boatos sobre esse homem. Esse homem é maligno, ele persegue os cristãos, ele já prendeu a muitos. Resumindo, Ananias tinha medo de Saulo. Quem sabe enquanto ele está indo para a rua chamada direita, ele pensa: eu vou entrar na esquerda, oh glória. Só que ele ouviu uma voz, essa voz não era humana. Só que quem sabe nessa hora, quando ele quer fazer a sua vontade, porque a rua chamada esquerda é a sua vontade, a rua chamada esquerda é o seu querer, a rua chamada esquerda é o que eu quero, a rua chamada esquerda é o que me dá vontade, a rua chamada esquerda é o que me dá vontade. A Bíblia diz, oh glória, que quem sabe quando ele pensa em querer entrar, a Bíblia diz: e foi, e entrou na casa. Que casa? A casa que estava na rua chamada direita. Por quê? Porque ele ouviu uma voz. Essa voz não era do homem, essa voz era de Deus. E sabe o que eu entendo? É que quando Ananias ele enfrenta seu medo, quando Ananias enfrenta a sua vontade, quando Ananias enfrenta o seu querer e entra na rua chamada direita, é porque ele entendia: mais vale cumprir a vontade de Deus, mais vale fazer a vontade de Deus, mais vale obedecer a vontade de Deus. Oh glória! Jesus está dizendo, oh glória, sai da rua chamada esquerda, não entra na rua chamada esquerda, ainda que seja o que você quer, ainda que seja o que você almeja, ainda que seja o que você deseja, a ordem é rua chamada direita, entra lá. Não, pastor Matias, mas lá tem perigo. Deus está dizendo: entra lá. Não, mas lá tem laço armado, entra lá. Não, mas lá não é a minha vontade, entra lá. Entra na rua chamada direita, porque quem cumpre o propósito, quem cumpre a vontade de Cristo, quem entra na rua chamada direita não se frustra. Quem entra na rua
chamada direita não se decepciona. Quem entra na rua chamada direita não quebra a cara. Quem entra na rua chamada direita vê o propósito de Deus se cumprir, glória. Eu posso profetizar uma palavra nessa noite. Se você está na rua chamada direita, se você está na rua que Jesus determinou, se você está na via de acesso que Jesus determinou, ainda que tenha a rua chamada esquerda, a sua vontade, mas se você entrou na rua chamada direita, o propósito de Cristo vai se cumprir, o propósito de Cristo vai acontecer e o nome dele vai ser glorificado. Se coloque de pé, levante a sua mão. Se coloque de pé, levante a sua mão para cima, para Cristo. Se coloque de pé e levante a sua mão. Aleluia. Declare comigo, Deus, a rua chamada direita. Diga, é a rua que eu escolho. Diga, a via de acesso é a rua chamada direita. Diga, a rua chamada direita é o centro da tua vontade. A rua chamada direita é a vontade de Deus. A rua chamada direita é o querer de Deus. Na nossa visão, oh glória, pode até parecer ruim, mas eu entendo que Paulo, ele certa feita, ele abre a boca e diz: Senhor, eu vou cumprir a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e ela é agradável. Ainda que eu queira entrar na esquerda, mas a ordem dele é rua chamada direita. Aleluia. Deixa eu perguntar, isso aqui é você e Deus. Se você em meio a essa caminhada, uma palavra muito objetiva, mas direta, se você nessa caminhada, você se sentiu tentado por algum motivo, ao invés de entrar na rua chamada direita, a rua da ordem de Deus, a rua da ordem divina, mas no decorrer do tempo, dos anos da caminhada, você quis entrar na rua chamada esquerda, ou quem sabe até entrou, o Senhor está dizendo: dá tempo voltar, dá tempo entrar na rua chamada direita, porque a rua da minha ordem é o local da minha ordem. O Senhor está dizendo: venha para o altar fazer uma oração. É uma oportunidade de Deus para a sua vida. Retomar o caminho na rua chamada direita. Retomar o caminho no local que Jesus determinou. Retornar o caminho no local que Deus determinou. Essa é a vontade de Deus. Aplauda com vontade o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, talvez você pergunta: a rua chamada esquerda não está escrito. Não está escrito. Mas eu entendo que para toda direita existe uma esquerda. Você tem um braço direito, você também tem um esquerdo. E se há uma rua chamada direita, existe uma rua chamada esquerda. Muitas das vezes somos tentados a se desviar do propósito de Cristo. E às vezes entramos por essa via. Essa via que representa a nossa vontade. Essa rua que representa o nosso querer. Mas o que eu acho lindo, e eu louvo a Deus por isso, é que a rua chamada direita, ela ainda está disponível para que nós venhamos entrar por ela. A rua chamada direita não foi colocada barricada, impedindo você de entrar. Ela ainda está livre. Nós podemos entrar nela e trilhar na rua chamada direita, porque a rua chamada direita representa a vontade de Cristo. Amém? E se você está nessa rua chamada direita, fica nela. Eu te digo uma coisa:
Não vale a pena sair da direita e entrar na esquerda. Ainda que a esquerda seja tentadora, ainda que a esquerda te atraia de alguma maneira, ainda que na esquerda as coisas sejam mais fáceis, entre aspas, o Senhor está dizendo: fica na rua chamada direita, porque na rua chamada direita é a minha vontade. E no final de tudo, nós veremos que o propósito de Cristo se cumpriu na nossa vida. Amém? Vamos orar, estenda a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te apresentar a vida, Senhor, do Kennedy, Senhor, que está de joelhos no teu altar. Eu quero te apresentar, Senhor, não só a vida dele, mas a vida, Senhor, da esposa, do filho. Essa família, Senhor, que se encontra no teu altar nessa noite. Essa família, meu Pai, que se encontra, esse casal que hoje, meu Pai, retoma o caminho da direita. Essa família, esse casal, Senhor, que está trilhando no caminho, na rua chamada direita. E eu creio e profetizo que por causa dessa decisão, por causa de mais esta oportunidade que o Senhor está dando para eles, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai cumprir o propósito na vida deles. Eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que Saulos vão ser libertos de cegueira. Eu creio que a tua obra vai se cumprir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sara as feridas, cura a alma, toca no corpo, na alma, no espírito e cumpre o teu propósito. Recebe, Senhor, esta aliança que eles refazem contigo e glorifica o teu nome. Só quem crê que é na direita, só quem crê que é na rua chamada direita, que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Dê uma salva de palma para Jesus, adore a Ele. Se você crê que Ele está na casa, exalte o nome do Senhor. Aplauda Jesus, irmão, é para Ele. Eu quero agradecer essa oportunidade. Glória a Deus, forte. Creio, Jesus. Vou fazer diferente, gente. Bom de passar uma luta, uma peleja. Com Jesus é bom. É bom, com Jesus é bom, ruim é sem Ele. Vou fazer diferente. Você pode reparar bem, se você ler a Bíblia, ela nos ensina isso. Sem perda de tempo, a gente ir para casa. Sábado tem ciclo de oração às 3 horas, certo? Às 15 horas. Nós estamos aqui às 15 horas no ciclo de oração sábado, né? Não deixe de vir não, que é bom. Fazer o que em casa? Quem trabalha fica lá, trabalha até meio-dia. Chegou 1 hora, toma um banho, estou cansado, dorme. Já levantou vazio, deitou vazio, você toma banho, espera, irmão, descansa um pouquinho, não dorme não. Come alguma coisa, vai ler um pouquinho a Bíblia e 3 horas venha. 3 horas, 3h30, o ciclo de oração, sábado. Amém? Amém? Pastor Diego, me empreste a sua moto para mim no Ana Lima. Vai eu, o pastor Natan, escalando logo ele aqui. Ele vai me levar para o Ana Lima, vou com ele. Certo? E para me ver esse negócio desse meu ouvido, se ele faz faz uma lavagem aqui, porque estou escutando quase nada. A bispa falando perto de mim ali, parece que era bem longe. Ela fazia assim, meu Deus. Rapaz, depois dos 40, é só fadiga e cansaço. Está repreendido. Não é. Estenda as suas mãos. Fazer direito, Kennedy. Fazer direito, Silvana. Não só vocês como nós, né? Vamos fazer, fazer direito e na mão direita. Tem uma direção, né? Amanhã a nossa bispa vai pregar em Fortaleza, né? Amanhã ela vai levar uma palavra no ciclo de oração. Sexta-feira, às 3 horas da tarde, né, bispo? Nós estamos saindo aqui 3 horas, 3h30. Não, aquele dia eu não saí 2. Saí não. 3 horas. 2, sal daqui, 2 nem pintado de ouro. Tem nem quem faça. 3 horas nós saímos daqui. Que amanhã a bispa vai pregar, levar uma palavra. Amém? Lá no Siqueira, por ali.
onde eu preguei a abertura da campanha. E já fui convidado para o aniversário do ciclo de oração lá no mês de outubro. Para lá o que Jesus já tem voltado. Estenda as suas mãos. Deus me livre. No mês de outubro nós estamos no céu. Quem crê que vai para o céu? Eu vou para o céu. Rapaz, mas eu vou dizer uma coisa, mas o testemunho de Jeová está perturbando, viu, povo? Menino, estão batendo nas portas mesmo para dizer ao povo. Estenda as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua